Hoje eu vou falar sobre maçarico de corte, passar um pouco de conhecimento técnico para vocês nesse processo tão utilizado na indústria. Então, vem comigo. Fala galera, Fogo Alto, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Doriges, do canal BR Soldas, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos lá falar um pouco hoje sobre maçarico de corte. Vou estar passando um pouco de conhecimento técnico para vocês sobre esse processo que é muito utilizado na indústria e não tão compreendido assim. Eu percebo muitos soldadores maçariqueiros que não têm o domínio técnico desse equipamento, tá? Então, se liga aí, pega papel e caneta, façam anotações, esse curso vai ser top demais. Se você não é inscrito, já se inscreva no canal, deixa aí nos comentários algo que você gostaria de interagir comigo e deixa o seu gostei também se esse vídeo fizer sentido para você, beleza? Então, vamos lá. O corte é uma operação que antecede imediatamente antes da soldagem, tá? Na preparação de várias peças, nós utilizamos o maçarico de corte que separa e remove os materiais através de um fenômeno que nós vamos estudar aqui nesse vídeo, tá? O corte ele pode ser efetuado de diversas maneiras, tá? O primeiro seria o corte mecânico, tá? Mecanicamente, através de guilhotina, tesourão, serra-fita, usinagem e alguns equipamentos mecânicos, tá? E tem diversos aí. Esse seria o processo de corte mecânico, tá? Tem por fusão também, quando nós utilizamos uma fonte de calor ao arco elétrico, como por exemplo, o eletrodo de carvão, mais conhecido como eletrodo de grafite, que serve para a remoção dos materiais, no caso de uma trinca, né? Fazer a remoção ali daquele metal. Existem alguns eletrodos também no processo de soldagem por eletrodo revestido que utiliza eletrodo revestido para corte. Ao invés dele unir, gerar aquela liga, ele expulsa material. Seria o exemplo de processo de soldagem por arco elétrico. E por reações químicas, no caso, o nosso exemplo, o maçarico, é onde o corte, tá, ele se processa através das reações exotérmicas de oxidação. O que seria a reação exotérmica de oxidação? Seria uma grande quantidade de emissão de calor através da reação do oxigênio com o ferro, que nós veremos a seguir nesse vídeo, tá? Que é o nosso caso, o maçarico de corte. Pois bem, a elevada concentração de energia nesse grupo que eu acabei de mencionar, corte mecânico, corte através de uma fonte de energia elétrica ou reações químicas e exotérmicas, tá? Todos eles utilizam o mesmo princípio, ou seja, de concentração de energia, como característica principal de funcionamento, tá? Não importando se a fonte de energia é química, mecânica ou elétrica. Todos esses processos de corte que eu mencionei têm concentração de energia no ato ali da separação dos materiais de remoção e o corte. Enquadra-se no mesmo processo de corte, por exemplo, aí, o jato d'água, de elevada concentração também de energia e pressão, o corte a laser e algumas variantes também do processo de soldagem por plasma. É bem parecido, tá? Veremos a seguir 3 processos de corte por calor, que seria o maçarico, tá? O corte com eletrodo de carvão, como já mencionei, o eletrodo de grafite, né, mais conhecido aí como goivagem, né, e o corte por plasma também. Porém, nesse vídeo, vamos entender sobre o funcionamento do processo de oxicorte, né, mais conhecido no popular na indústria aí como maçarico, onde a separação, ou seja, a remoção do metal é acompanhado por uma reação química de oxigênio com o metal, ou seja, o ferro contido no aço. Nós sabemos que o aço, né, o aço carbono, mais conhecido aí como aço, ele tem ferro e carbono e outros elementos de liga. O maçarico, o corte com o maçarico, ele é uma reação do oxigênio com o ferro que gera oxidação. E essa oxidação, tendo um ponto de fusão menor do que o aço, né, ele escoa e separa os materiais através
do metal oxidado, tá? E aí o processo de corte ele continua. A temperatura de ignição, você fica ali um tempo até iniciar a poça de fusão, né? Que é o metal líquido localizado proveniente do aquecimento por chama. Quando essa temperatura de ignição atinge, né, uma temperatura de aproximadamente 1.600 graus, que é a temperatura de fusão do aço, nós adicionamos ali uma injeção de oxigênio e o que gera a reação com o ferro do metal e separa os materiais através da reação de oxidação. A temperatura de ignição ela é atingida pelo pré-aquecimento da chama do gás combustível. Nós utilizamos dois gases, o combustível e o comburente, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre esses gases, que seria o oxigênio e o acetileno mais conhecido. E esse calor que é liberado ajuda a manter o próprio corte, tá? O segundo seria a temperatura de ignição, que é de ordem de 1.480 graus, sendo, portanto, inferior à temperatura de fusão do aço, que é aproximadamente 1.553 graus. Então, essa temperatura de ignição, ela antecede o início do corte. Quando o material ele chega a essa temperatura de 1.553, o material inicia ali a poça de fusão metal líquido localizado e a injeção de oxigênio, ela reage com o ferro, separando os materiais, iniciando o processo de corte. E não pense que é muito fácil você executar um corte com maçarico, é necessário você ter habilidade manual. Desenvolver ali, você pode até utilizar algumas ferramentas, o pessoal utiliza, né, alguma estrutura, um perfil para facilitar o corte, tá? Você pode utilizar algum apoio, existe também para você fazer um círculo, alguns equipamentos que podem te auxiliar, mas é interessante você desenvolver habilidade manual para fazer o corte preciso. E agora uma observação importante. O processo de corte, ele não é aplicado a aço que contém elementos de liga que produz óxido refratário, como por exemplo, alumínio, cobre e outros materiais que contêm essa característica de excelente condutividade térmica e resistência à corrosão. E agora nós vamos falar sobre equipamentos, tá? Em uma instalação de trabalho, deve ter no mínimo os seguintes equipamentos para a execução do processo de corte com o oxicorte, né? O nosso maçarico. O que tem que ter na oficina, na indústria, ali no galpão, no pipe shop, no local que vai ser executado o corte? Tem que ter ali o cilindro, tá? Ou um sistema de alimentação de gases, né? Como eu tenho aqui na oficina, os gases eles ficam fixos e tem as tubulações que vão levar esses gases para a ponta da tocha, no caso, a caneta do maçarico, né? A ponta ali do bico. Como eu falei, um cilindro ou uma instalação centralizada para gás, combustível, exemplo, acetileno, propano, GLP, gás de cozinha, não estou brincando, gás de cozinha, pessoal, não é indicado porque não produz uma chama muito quente. O acetileno ele é o mais utilizado porque produz uma chama com maior eficiência térmica, tá? Que mais? Duas mangueiras de alta pressão para a condução dos gases, uma para o oxigênio, outra para o acetileno, um maçarico de corte, bicos de corte, dependendo do tipo de serviço, você vai escolher uma numeração, um diâmetro, tá? Regulador de pressão para o controle do gás combustível e um regulador de pressão também para o oxigênio, tá? Não esquecer, pessoal, muito importante, dos dispositivos de segurança, ou seja, as válvulas anti-retrocesso. Essas válvulas, elas vão impedir que os gases eles retornem para a caneta do maçarico industrial, ou seja, vai impedir o retorno das chamas, tá? E isso pode acontecer. Eu mesmo já presenciei, cheguei no outro dia no trabalho, trabalhava numa metalúrgica e o cilindro, né, ele estava pegando fogo, né, internamente, o cilindro de acetileno. Qual é o procedimento? Não faça nada, se afaste, isole a área e liga para o bombeiro. O bombeiro é a única instituição, né, são profissionais da área que vai fazer a retirada desse cilindro
tá? Caso necessário, eles vão fazer o procedimento lá para poder, enfim, fazer com que esse cilindro ele saia do local, tá? O maçarico de corte, ele associa a ação de um jato de oxigênio com uma chama oxicombustível de aquecimento, tá? O jato de oxigênio de elevada pureza em alta velocidade provoca a reação de combustão citada anteriormente aí, como eu falei para vocês. É importante. Bruno, não entendi. Volta o vídeo, anota, porque realmente as informações elas são de suma importância. Haverá como consequência a abertura de um rasgo na peça, né? Você iniciou, aqueceu, fez a pressão do oxigênio, ele vai abrir um rasgo na peça, tá? E aí, pela movimentação conveniente do maçarico, ou seja, sangria de corte, você vai executar o corte preciso. Então, galera, não perde tempo. Você que trabalha na indústria, independente se você é soldador, caldeireiro, enfim, encanador industrial, mecânico, é muito importante você ter domínio desse processo de oxicorte. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o like, coloque os comentários aí, alguma dúvida ou sugestão para o próximo vídeo. Se inscreva no canal se não é inscrito. Envie esse vídeo lá no grupo dos amigos da galera Fogo Alto. E um abraço, até o próximo vídeo.